Você já imaginou começar uma campanha eleitoral tendo que defender a honra do nosso país logo no primeiro dia? Pois é, galera, foi exatamente isso que acabou acontecendo com o presidente Lula no lançamento da sua caminhada para as eleições de 2026. No meio de uma grande confusão que foi provocada por autoridades estrangeiras aqui dentro do nosso território, o presidente Lula tomou uma decisão muito firme. Ao invés de fazer aquele discurso comum, cheio de promessas, ele preferiu falar diretamente ao coração do povo sobre a importância de proteger o Brasil. Ele deixou bem claro que não vai aceitar ninguém de fora vindo aqui dar palpite ou a tentar mexer aí no destino da nossa democracia. Então, essa postura forte mexeu com as redes sociais nessa semana e acabou virando o assunto mais falado. A grande pergunta que todo mundo está fazendo agora é como que essa firmeza do presidente vai ditar o ritmo daqui para frente. E o começo dessa resposta tá num detalhe que pouca gente acabou notando. Galera, já deixa o like, se inscreva no canal, hype o nosso vídeo. Pra gente entender bem como que essa história acabou começando, vale a pena olhar o que aconteceu nos primeiros dias de agosto de 2026. A corrida para o Palácio do Planalto simplesmente pegou fogo de verdade depois de um evento político que acabou acontecendo na cidade de São Paulo. O Flávio Bolsonaro lançou a sua pré-candidatura e ele resolveu trazer um convidado de fora, o presidente da Argentina, Javier Milei. Agora, o problema é que o líder vizinho ele subiu no palanque em solo brasileiro e ele fez ataques muito pesados contra o presidente e contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, essa atitude de um chefe de Estado estrangeiro, simplesmente quebrando as regras da boa convivência, criou um clima tenso na mesma hora. E o assunto acabou saindo da política e virou uma questão de respeito com o nosso próprio país. A reação do governo não podia demorar e a resposta ela veio de um jeito que acabou mostrando quem realmente acaba mandando na casa. E é claro que a resposta do governo brasileiro não veio com bate-boca na internet não, como muitas pessoas esperavam, mas sim com a seriedade que o cargo de presidente acaba exigindo. O Ministério das Relações Exteriores, que é o nosso querido Itamaraty, entrou em ação imediata para colocar ordem na casa. Eles convocaram os representantes da Argentina aqui no Brasil para exigir explicações formais sobre toda aquela falta de respeito que aconteceu no palanque de São Paulo. O governo brasileiro tratou o caso com muita firmeza, deixando claro que o Brasil é uma nação gigante e com certeza merece ser respeitada por qualquer um. E esse tipo de atitude técnica serve, é claro, para mostrar que o país tem comando e não aceita provocações baratas de ninguém. Então, enquanto os diplomatas resolviam os papéis oficiais nos bastidores, o presidente Lula ele se preparava para dar um passo ainda maior. Ele usou o microfone para mandar um recado direto que todo trabalhador brasileiro precisava ouvir. No seu primeiro grande discurso de campanha, o presidente Lula mudou o rumo da conversa e já surpreendeu muita gente com seu tom de voz. Ao invés de ficar apenas repetindo números ou até mesmo fazendo promessas antigas, ele simplesmente colocou a defesa da nossa pátria como a grande bandeira da sua caminhada. Então ele ainda falou alto sobre a importância de proteger as nossas instituições e o voto do povo contra qualquer tipo de ameaça que venha de fora. E essa estratégia firme, ela foi confirmada em uma reportagem da agência de notícias Associated Press, que é uma das maiores do mundo. Então, segundo essa publicação, o comitê do governo decidiu que o orgulho de ser brasileiro vai ser a base de toda a propaganda de rádio e de televisão nos próximos meses. E essa mensagem acabou tocando fundo no coração das pessoas que sabem o valor de uma democracia forte. Mas manter esse assunto vivo acaba exigindo uma atenção redobrada do governo. Toda essa movimentação está acontecendo em um momento em que a política do país está correndo em ritmo acelerado. Mesmo que ainda falte tempo para o dia da votação oficial nas urnas eletrônicas, os partidos eles já estão sendo organizados, estão organizando seus grupos em todos os estados. E nesse cenário, onde tudo está acontecendo muito rápido, quando um líder estrangeiro está tentando interferir no debate do Brasil, a situação acaba ganhando um peso enorme. O eleitorado mais atento já percebe na hora quem está do lado do país e quem
está abrindo as portas para palpites de fora. E é por isso que a postura firme do Lula acabou criando uma união muito forte entre os seus apoiadores logo na largada da campanha. O povo quer ver um presidente que defende a nossa soberania com unhas e dentes, sem abaixar, é claro, a cabeça para ninguém. Só que os bastidores dessa história guardam um detalhe muito importante sobre a segurança do nosso voto. E é claro que existe um ponto muito sério que a equipe do presidente começou a alertar nos discursos pelo país e que todo mundo com certeza precisa prestar atenção. O foco agora é avisar o povo sobre o perigo das mentiras e notícias falsas criadas em redes de computadores fora do Brasil para bagunçar a eleição. A reportagem da agência Press mostrou que esse combate contra as mentiras digitais é a maior prioridade da campanha do Lula nesse momento. O governo quer criar ali uma espécie de escudo protetor para que o cidadão comum não seja enganado por mensagens falsas no celular. Então, para quem tem mais experiência de vida, sabe muito bem que a verdade ela precisa sempre vir em primeiro lugar na hora de decidir o futuro dos nossos filhos. Mas enquanto a campanha faz esse alerta importante nas ruas, os técnicos do governo estão trabalhando em outra linha para tentar proteger o bolso do cidadão. Agora, o grande trabalho dos ministros agora é cuidar para que essa briga política não mexa com o preço das coisas no mercado. O Itamaraty sabe muito bem que o Brasil e também a Argentina, eles fazem muitos negócios juntos e eles vendem produtos importantes um para o outro lá no Mercosul. Por isso, galera, a ordem do governo foi separar totalmente os negócios do país daquela confusão que acabou acontecendo nos palanques. Então, as reuniões sobre comércio com certeza continuam funcionando normalmente para tentar garantir que os empregos e as vendas de grãos e carros simplesmente não parem. Então, essa atitude está mostrando o tamanho da responsabilidade do governo atual, que sabe muito bem ser firme na política sem prejudicar a economia do povo. E o problema é que manter essa calmaria nos escritórios é muito fácil, mas na internet a conversa continua muito quente. O termômetro das redes sociais está mostrando que o povo com certeza comprou a briga em defesa do Brasil. Agora, quem acompanha a política de perto já percebeu que o governo quer transformar o respeito às nossas leis num assunto principal desse ano. A meta da equipe de Lula é fazer com que cada eleitor veja o seu voto no presidente como uma forma de garantia de paz e estabilidade para o país. E nos discursos oficiais, a ordem é valorizar a segurança das nossas urnas eletrônicas e o trabalho da justiça brasileira. É claro que é um jeito muito inteligente de mostrar quem realmente tem preparo para governar sem criar confusão ou até mesmo desordem nas instituições. Agora, por outro lado, os partidos de oposição, eles ficaram sem saber o que fazer e agora estão tentando mudar de assunto a todo custo. Então eles querem esquecer a história do palanque e tentar falar de economia para ver se aí conseguem recuperar o espaço que eles perderam nessa semana. Essa disputa pelo tema da conversa está mostrando que a campanha já começou pegando fogo. E é claro que os resultados dessa postura firme do presidente continuam gerando muito orgulho nas principais cidades do país. As pessoas, elas estão conversando muito sobre os limites que um governante de fora deve respeitar quando acaba visitando o nosso território. Galera, afinal de contas, o Brasil é uma nação independente e ninguém gosta de ver um vizinho vindo aqui falar mal das nossas autoridades. O Lula segue batendo na tecla de que o Brasil é grande demais para aceitar esse tipo de falta de respeito e que a nossa história com certeza merece consideração. O maior teste para essa mensagem vai ser a manutenção dos bons resultados econômicos que o país vem conquistando nos últimos meses. Agora, manter o país crescendo e com certeza respeitado no mundo inteiro virou com certeza a grande missão da equipe do governo. E um fato novo que acabou acontecendo nessa semana veio para dar ainda mais força para esse argumento. O lançamento oficial da candidatura do Lula acabou encerrando os boatos e deu a largada na fase mais importante da corrida eleitoral. A escolha por falar de soberania e orgulho nacional serve muito bem para unir o povo trabalhador em torno de um ideal comum de proteção ao Brasil. O resultado prático disso, galera, é que até mesmo quem estava em dúvida simplesmente começou a elogiar a postura firme que o presidente adotou diante da crise. O governo sabe muito bem que o cidadão valoriza o respeito, valoriza a ordem acima de tudo, e é exatamente isso que o presidente
simplesmente está entregando nos seus discursos. O desafio agora é fazer com que essa mensagem de união chegue a cada canto do país, desde as grandes capitais até mesmo o interior. Então, os coordenadores da campanha simplesmente estão trabalhando dia e noite para tentar espalhar essa palavra de patriotismo real, só que a oposição também está se mexendo e montando um plano. Agora, do outro lado da disputa, os políticos que estão apoiando ali o senador Flávio Bolsonaro estão tentando criar uma narrativa simplesmente para tentar diminuir o tamanho do estrago. Eles começaram a espalhar a ideia de que o foco nessa crise diplomática é apenas uma forma do governo desviar a atenção de outros problemas. A oposição está tentando usar as redes sociais para tentar falar sobre o preço dos alimentos e tentar tocar no bolso do eleitor. Eles também estão usando o apoio do líder argentino para tentar dar ali uma impressão de que o movimento deles tem força fora do Brasil, mas a verdade é que o tiro acabou saindo pela culatra, porque o povo simplesmente não gostou de ver o nosso país sendo atacado por um estrangeiro. Então, esse embate direto, com certeza, está deixando o cenário político muito claro para o eleitor, que agora consegue ver perfeitamente quem está defendendo o Brasil de verdade. E isso já começou a mexer com a cabeça de muita gente. Bom, a mente do eleitor que ainda está indeciso virou o ponto mais importante dessa fase da pré-campanha em agosto. As duas equipes de marketing estão fazendo pesquisa nas ruas o tempo todo para tentar ver o que o povo trabalhador está pensando. O cidadão comum quer ver propostas reais para a sua vida, mas também simplesmente não vai abrir mão de ver o seu país sendo respeitado no cenário internacional. Os dados de bastidores estão mostrando que o discurso focado no orgulho de ser brasileiro simplesmente está aproximando muitas pessoas do presidente Lula. O povo está reconhecendo que ele tem a experiência necessária para lidar com crise sem colocar a paz do país em risco. Então a disputa, ela simplesmente está armada e nenhum dos lados pode errar nenhuma palavra nas entrevistas na televisão a partir de agora, porque cada detalhe, galera, vai contar muito na hora de garantir a confiança do público no próximo evento. Então, com base nisso, galera, uma coisa ficou muito clara para todo mundo. O episódio que começou com ataques na capital paulista simplesmente acabou mostrando a força e com certeza a liderança do presidente, e a disputa pelo Palácio do Planalto agora, com certeza, galera, vai muito além de uma simples votação. Acabou virando uma escolha sobre quem tem mais capacidade para proteger a nossa soberania e o nosso respeito diante do mundo inteiro. Os eleitores mais experientes sabem muito bem o futuro do Brasil depende de termos um comandante firme na presidência da República que defenda a nossa soberania e não entregue o nosso país, né, de bandeja para outros líderes aí de outras nações. Os próximos meses vão ser decisivos para consolidar essa mensagem no coração de cada cidadão brasileiro. E galera, e você? Tá pronto para acompanhar de perto essa caminhada que simplesmente vai definir o destino da nossa pátria? Bom, galera, a resposta final tá nas mãos de cada um de nós. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda vez que a gente postar vídeo no canal, o YouTube vai mandar para você em primeira mão. Então é importantíssimo você ativar as notificações para você não perder nenhuma atualização. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você está demonstrando que você apoia o nosso canal, que você apoia, né, o nosso trabalho, e assim a gente vai continuar trabalhando e trazendo informações atualizadas para você não perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Vejo todos os comentários, então deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o discurso soberania é um discurso importante nos dias atuais? Então, se você concorda com a soberania, deixa aqui nos comentários, #soberania. E até o próximo vídeo.